Estamos de volta aqui com a nossa rede Caiçara, falando hoje sobre Domingos Peneda. Domingos Peneda, esse emblemático personagem da cultura parnanguara, que hoje nós descobrimos muitas coisas sobre sua vida, né? Algumas divergências bibliográficas e ainda bem achamos uma segunda versão da história, né? Que, como diz Nelson Rodrigues, a maioria sempre é burra. É. Bobagem. Filosofia. Então, como nós não estamos na maioria, estamos buscando uma segunda versão da história. Encontramos aqui no livro, mostra aí no livro aí do camarada, o Rui Cristóvão Vasquez, ok? Ele pegou e encontrou essa nova versão aqui do nosso camarada Domingos Peneda, certo? Nós falamos das duas primeiras fundamentações, que é o Projeto 11 e o segundo, Valdemiro Ferreira de Freitas, do Instituto Histórico Geográfico, certo? Exatamente. Então Vamos lá, Leleco. Vamos ver qual é o que vai dar esse negócio. Você vai contar daquela versão, né? vamos falar um pouquinho da versão de Rui, né? Primeiro, você acredita em qual das versões? Eu acredito no que está documentado. Aquela dela tá Existe documentada, do Rui? Existe documentação, a gente tem que... Como o livro é um documento... Uma coisa é certa. O primeiro povoador é o Domingos Peneda. É. Sim. O que nós estamos contestando aqui, afinal, quem era este homem, né? Ou ele era um refugiado, ou ele estava fugindo da fome ou da guerra, ou veio para cá em busca de ouro. É isso que as divergências bibliográficas estão dizendo, é isso? Exatamente. Tá aqui, gente, documentado para vocês, ó. Olha lá o documento que a gente mostrou, Né? tá lá no British Museum Library. Isso. Que trata como Domingos É Peneda pra ver o nome dele bem, que é do povoador. cantinho ali, ó. É, aqui no cantinho da imagem. Nossa Senhora do Rosário de Paranaguá, e tudo direitinho. Uma documentação que o livro Memórias de Paranaguá, Histórias de Paranaguá traz para vocês. E é a respeito disso que a gente vem tratando hoje. Né? É isso aí. E nesses dois livros eles trazem uma versão que é mais encontrada aqui na cultura parnanguara, que a gente encontra no site da cidade, isso e aquilo. E lá naquele livro do Rui, nós encontramos uma segunda versão sobre a pessoa de Domingos Peneda, que é o que a gente está falando. A nossa pesquisa hoje, na verdade, é para descobrir quem é Domingos Peneda. Exatamente. O certo é que ele é o nosso primeiro povoador, mas quem era esse homem? Exatamente. Lá naquela versão disse o que, Helena? Então, a versão que esse livro Histórias do Paraná traz pra gente sobre Domingos Peneda é que houve nesse tempo aqui, no tempo que ele veio para cá, houve ali em São Vicente, né, em Cananéia, aquela região, um desentendimento com o espanhol Rui Mosqueira, né, e os índios tupiniquins, né, que fizeram a tomada, saquearam toda a região, fizeram uma tomada mesmo, né? Tiraram tudo que tinha na região e isso retardou um pouquinho a nossa história aqui em Paranaguá, porque com essa questão que o livro trata aqui, na guerra aqui, São Paulo, eles deixaram um pouquinho de lado a questão da bandeira, até que conseguiram fazer Rui Mosqueira e ir para a região hoje onde é Santa Catarina. Né? E com essa ida dele para lá, começou então a questão da faisqueira, do ouro, de procurar pedras preciosas. começaram a vir mesmo para Paraná. Daí onde as bandeiras começaram a se desenvolver aqui na nossa região. E nessa levada veio Domingos Peneda. Isso. Segundo o Rui aqui, Domingos Peneda de família espanhola, né? veio nesse levante de bandeiras e se estabeleceu em Paranaguá. Estabeleceu ali na Ilha da Cotinga. Cotinga, para quem não sabe, é morada do branco. Exato. Ou roça segundo do branco. Carijó. Segundo o Carijó, né? E se estabeleceram ali então para desenvolver a questão de moradia, a questão de povoamento. Por isso que a gente fala que Domingos Peneda é o povoador, né? Desenvolveu essa parte. Rusticamente viveram ali na ilha, né? Plantaram, criaram para se alimentar mesmo, né? Extrativismo mesmo da região, para tentar se alimentar. Historicamente consta que ele ficou lá 20 anos. 20 anos, exatamente. 20 anos nessa região. Só que o livro aqui de Histórias do Paraná, do Rui, ele traz uma questão em 1617, alguns livros tratam 1616, da bandeira de Antônio Pedroso.
Então o Antônio Pedroso Que era um saiu... bandeirante. Exatamente, saiu em bandeira e trouxe nessa bandeira o também espanhol, segundo ele, o jovem, ele enfatiza, o jovem Gabriel de Lara. Ou seja, aí nessa documentação histórica a gente vê que aqui já estava Domingos Peneda, né? Gabriel de Lara E veio, já devia ser um senhor dos seus 60 anos, por aí. é o que a gente Mais ou consegue menos. entender pela questão Aham. histórica, né? E traz então Gabriel de Lara nessa bandeira de Antônio Pedroso. Antônio Pedroso vai rebuscar e vai procurar o ouro então na região de Paranaguá, ali em Serra Negra, Superagui, Ararapira, toda essa região, eles exploram toda essa região em questão de ouro em Paranaguá, né? Com o levante do ouro, com o desenvolvimento dessa, né, um fala daqui, outro fala dali, com essa correção de pessoas falando sobre a questão do ouro, então a população começa a crescer e começa a se desenvolver nas beiras do rio. Então rudimentar mesmo, né? É questão de casa de taipa de mão, na beira do rio. E eles Tudo ainda feito por esse homem branco que não tinha escravizado ninguém, nem índio, nem negro, nem nada. Que eles tinham uma relação com o índio na época, né? Segundo os livros, eles são bem claros que existia essa relação do índio carijó, local, com o português, com o holandês. E eles, então, descobriram através desses índios, segundo esses históricos, que existia os metais preciosos, e eles foram explorar essa questão, embater as Na verdade, o pesquisas, índio acabou entregando o ouro, literalmente, pro branco. desenvolveu essa questão. Então, muita coisa aqui que fala nesses livros sobre a cabeça da água, né? Que, para quem não sabe, a cabeça da água é a água que desce do monte, né? E revirava e Que tal. tem até hoje morrer, tem aquela coisa Tem que essa vem região. a tromba d'água que vem quebrando tudo, levando Isso, tudo. revirava e acabava florando os metais preciosos, e essa questão veio a calhar com a população da cidade. E nesse livro aqui do Rui, ele fala muito claro que Domingos Peneda é um espanhol, né? Conhece ali, une-se, né? Acaba se unindo com o Gabriel de Lara na Ilha da Cutinga, e dessa união... Aí que tá o ponto X da questão, né? Exatamente. Que foi o grande diferencial daquela bibliografia para essas daqui. Que até então a gente achava que o Domingos Peneda teria ficado lá na Cutinga e depois que ele veio para o continente, tinha ali dado dominado a situação com o índio carijó, depois chegou o Gabriel de Lara para finalmente erigir lá o Pelourinho e tal, mas já se acreditava que uma coisinha já estava feita ali no estado. Isso, e na verdade não, os dois vieram juntos. Segundo o Rui, o Gabriel de Lara se instalou na Ilha da Cutinga. Que não constava em lugar nenhum ainda essa informação que a gente tinha visto. Né? Que o Gabriel de Lara, pra gente, ele já tinha vindo pra cidade já pra aqui no continente, organizar o negócio. E, na verdade, organizar o continente. Ele estava desde do início, desde a Cutinga. Exato. Exato. Esse é o diferencial dos livros que a gente estudou até agora, né? E daí ele diz que Gabriel de Lara também espanhol, né? Se fundiu ali com o pessoal da ilha, e ele trouxe então o povo para a ribanceira do rio, né? E desenvolveu toda essa questão histórica que a gente conhece hoje, né? Eu gostei muito dessa história, principalmente daqui deve ter surgido o lance da filha do Domingos Peneda ter casado com Gabriel de Lara, terem se juntado e terem sido os dois juntos. Vamos dividir o mérito, então. Gabriel de Lara e Domingos Peneda foram os dois grandes homens da história, da origem da colonização de Paranaguá. É isso, Leco? No nosso próximo vídeo, nós vamos falar também só do Gabriel de Lara. Essa aqui foi... Como a história dos dois se fundem, a gente tem que dar ênfase num vídeo só para o Domingos Peneda, no outro a gente vai dar ênfase só para o Gabriel de Lara, ok? Esse foi o nosso vídeo, essa é a nossa Rede Caiçara. Voltaremos futuramente com o nosso próximo vídeo, que vai ser o Gabriel de Lara. Tá acabando o nosso tempo, tchau! Estamos falando sobre Gabriel? Não, Domingos. Voltamos a falar sobre Domingos Peneda, gente. Estamos trazendo para vocês alguma coisa a respeito de quem foi Domingos Peneda,
como ele veio parar aqui, de quais foram as suas contribuições históricas para o desenvolvimento do Paranaguá. Algumas divergências em livros, né, questões históricas, sobre... Pô, gente, eu tenho que gravar isso aí, eu quero terminar isso, eu não vou... Olha aí, você tá querendo me derrubar, né? Eu não vou filmar. Eu tô sintonizado. Quem não sabe